Esse podcast é uma produção da Creative Studio. Creative Studio é uma produtora de conteúdo digital. Trabalhamos aí com tráfego pago, gestão de mídias sociais, design para sua empresa, criação de marca. Então, todo esse trabalho que envolve o marketing de uma empresa, a gente está aqui para te atender e te auxiliar naquilo que você precisa. Acompanhe o nosso Instagram, @CreativeStudio, e dá uma olhadinha lá nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E se você quer um trabalho diferenciado para o seu negócio, para sua empresa, nos procure. Vai ser um prazer atender você. Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Ponto a Ponto e hoje com uma pessoa muito especial para mim, para minha família, para minha esposa, uma orientadora, uma mentora. Nada melhor do que ela mesma falar sobre ela. Pastora Zilma, seja bem-vinda. Obrigada. É muito bom estar aqui participando desse tempo especial, desse momento, né, marcante, para conversarmos um pouco sobre a vida, né? A Sim. vida que eu amo muito. Então é um privilégio estar aqui contigo, Matias, junto com a Mari. E eu sou a Zilma, né? Fazer uma apresentação de mim hoje, talvez eu não sinta tanta dificuldade como eu já senti há algum tempo atrás. Depois nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Hoje eu posso afirmar com certeza que eu sou a Zilma, uma filha amada de Deus. Sou cristã, sigo Jesus, Ele é tudo na minha vida. E depois vem todas as funções, tudo aquilo que a gente vai agregando. Então eu sou casada com o pastor Neil há 31 anos. Temos 3 filhos lindos, maravilhosos. O Gabriel, que também já é casado com a Emanuele. O Guilherme, o Davi. São 3 bênçãos que o Senhor nos concedeu, 3 presentes, né? A herança do Senhor. Eu hoje sou pastora, sou psicóloga, apesar de não estar em atividade clínica, mas sou psicóloga. E sou aposentada, né? Uma bancária aposentada que trabalhei também por 31 anos de banco, mas o Senhor me levou hoje a novos rumos, então estou vivendo uma nova estação da minha vida há 4 anos já, essa mudança, essa transição aí de função. Ai, que bacana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher madura, com jornadas de atividades, de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar. Como a senhora falou, a senhora trabalhou por 31 anos, então é uma jovem aposentada, né? Gente, olha, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aí faz as contas que vocês vão descobrir a idade, né? E como que é manter esse equilíbrio hoje, olhando para trás, como conseguiu manter esse equilíbrio nessa jornada de ser mãe, ser esposa, ser bancária e ser estudante também, fazendo faculdade nessa... Como é que sobra tempo? Se o tempo só tem 24 horas. É desafiador, é um desafio. A vida de jornadas, né? Jornada múltiplas funções e papéis, e a mulher, ela tem essa condição de desenvolver e viver essa jornada múltipla. Precisa ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é tendo prioridades na nossa vida. Então, é realmente estabelecendo uma rotina, sabendo que o dia tem 24 horas, tem 24 horas para todos, né? É igual para todos, mas se eu tenho uma jornada fora de casa, extra, né? Sem trabalhar só em casa, se eu trabalho fora, geralmente é uma jornada de 8 horas, como era a minha jornada no banco, de 8 horas. Então, 8 horas eu estava no trabalho. Se eu tenho uma jornada de sono de 8 horas, ainda me resta 1/3 do dia para as demais coisas, né? E essas demais coisas eu vou conseguir fazer, vou estabelecer de acordo com aquilo que eu coloco como valores, como princípios, o que é mais importante para mim, o que é prioridade para mim. E só conseguimos realmente caminhar e avançar se olharmos para o nosso tempo, estabelecendo uma gestão melhor do tempo. E essa gestão do tempo
tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, de não se desesperar, porque milhões de coisas para fazer existem. A sobrecarga vai começar a acontecer, principalmente para aquelas que têm uma tendência a ir puxando tudo para cima de si, quer resolver tudo. Então vai chegar um ponto que ela vai estar sobrecarregada. E aí vale a pena fazer uma distinção, sabe, Matias, sobre a sobrecarga e o cansaço. Se eu estou cansada, eu preciso descansar. Então as mulheres, em sua maioria, têm dificuldade com o descanso, né? Agora, se eu estou sobrecarregada, então eu tenho que rever a minha rotina e ver o que está de sobra aí, que está demais, e eu tenho que me livrar dessa sobrecarga. Se eu estou sobrecarregada, é porque eu estou fazendo coisas que não são para mim, que não são minha função, que não fazem parte do meu ser. E eu estou buscando para cima de mim e vou estar sobrecarregada. A sobrecarga, ela não se resolve só descansando, ela se resolve com mudança de hábitos, mudança de atitudes. Revendo o seu próprio estilo de vida. Exatamente. E, isso mesmo. Gente, eu acho que já vou convidar você para procurar um papel e caneta na mão, porque vai vir várias coisas aí para vocês anotarem e para você colocar na sua rotina de vida. Para a senhora, qual foi, não vou falar o maior, mas os desafios, alguns desafios, um ou dois desafios que a senhora teve, um dos maiores desafios que a senhora teve nessa administração de tempo, e como a senhora conseguiu superar isso? Ok. Olha, um grande desafio é assumir um cargo de gerência. Eu penso assim, que para qualquer pessoa, um cargo de liderança, uma função que exija um pouco mais, é desafiador, e isso é uma escolha pessoal, que a gente precisa avaliar e ver até que ponto isso vale a pena. Até que ponto está no meu propósito de vida e eu estou disposta a pagar o preço para liderar nessa empresa ou nesse lugar onde eu estou. É diferente do que eu vivo hoje, que é uma função também de liderança, mas é uma liderança espiritual que está no meu coração, que foi plantado por Deus. Então, é uma liderança leve. Agora, uma liderança que você vive de cobranças, né? E você vive por meta, sua vida é meta, você cumpre uma meta aqui, uma meta ali, uma meta lá. Isso é desafiador. E aí, como lidar com a situação? Até que se autoavaliar e pensar até que ponto eu estou disposta a pagar esse preço? Até onde eu quero chegar com a minha carreira profissional? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu trilhar uma carreira profissional de crescimento, de cargos e funções, sendo que a minha vida emocional ou até física não está tão satisfatória? Então, são escolhas na nossa vida. Teve um momento da minha vida de bancária que eu tive que fazer escolhas. Então, eu abri mão da função gerencial, diminuí minha carga de trabalho, era de 8 horas por dia, passou a ser de 6 horas apenas, para investir tempo em outras coisas que eu considerei como prioridade. Isso que é interessante da gente falar também, que abrir mão não significa que é algo ruim. De jeito nenhum. Abrir mão é algo... Por inteligência, mais que pareça um retrocesso, mas é a escolha certa. Mas existe outras prioridades que você julga correta, né? E nesse turbilhão, pastora, de ser bancária, de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, de ser nora, como achar tempo para cuidar de si? Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu não tenho tempo para ir no salão, não tenho tempo para ir na manicure, não tenho tempo para cuidar de mim. Como... É uma questão de prioridade. O que é mais importante? O que você dá mais valor? E a própria palavra, a Bíblia, ela nos orienta, cuide de si mesmo. Olhe para você, depois você vai cuidar da doutrina, de outras coisas, as demais coisas, né? Mas eu, particularmente, costumo colocar uma ordem de prioridade de primeiro Deus, primeiro a minha vida com Deus, e depois eu olho para mim. O meu autocuidado, tanto do físico, do emocional, como que está a minha vida, como que está o meu nível de satisfação. Esse investir em si mesma muda totalmente a nossa visão de mundo. Uma mulher e uma pessoa, não só as mulheres, mas uma pessoa
Os homens são mais fechadinhos, né? E às vezes não manifestam isso e as mulheres manifestam mais. Mas quando ela está bem consigo mesma, ela consegue contagiar, a produção dela será muito melhor, o que ela vai transmitir será totalmente diferente. Então, o legado que ela vai construir estando bem consigo mesma será muito mais frutífero e proveitoso. Por isso a importância de parar para cuidar de si mesmo. Sabe aquela história do avião, da máscara, que Colocar a todo mundo primeira já máscara, sabe? sim. Pega a máscara, coloque primeiro em si e depois você vai ajudar outras pessoas. Então, se você não estiver bem, você não tem como ajudar ninguém. E aí que a mulher é um ser dotado desse sentimento de estar sempre querendo cuidar. Ela cuida do esposo, ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, né? Ela cuida das amigas. Então, ela está sempre ali, cuidar. E é preciso parar e pensar, agora eu vou cuidar de mim mesma. E muitas entram em depressão simplesmente, sabe por quê? Porque param e perguntam assim, eu cuido de tanta gente, quem cuida de mim? Eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Aí entra naquela lamúria, naquele desespero. Aí, Entra num processo depressivo. e todo culpado merece uma punição e vai se punindo. Por aí já começa. Então, o autocuidado é importantíssimo, especial. E precisa estar sendo prática constante na nossa vida. E esse autocuidado, ele vai muito naquela crença de merecimento. Que se ele não merece, se a pessoa não merece, ele não se cuida, não, vou deixar sempre para os outros, né? Que bacana. E como estabelecer, e aí eu quero aprender muito sobre isso, como estabelecer uma comunicação com o esposo, porque assim, tem 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, 8 horas para descanso, 8 horas dividir com estudar, filho, pai, mãe, esposa, onde que sobra aí? Como que estabelecer essa comunicação? Porque aí tem o esposo do outro lado cobrando atenção. Aí tem o filho também cobrando atenção. Como estabelecer, principalmente, nós estamos chegando perto do Dia dos Namorados e a senhora está há 31 anos casada. Como estabelecer essa comunicação com o esposo e os maridos com as esposas para conciliar e ter uma harmonia dentro do lar? Ter um motivo para voltar para casa. Muito legal essa pergunta. E você me fez voltar no tempo agora. Sabe por quê? Porque o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de psicologia que eu fiz, era justamente sobre conjugalidade. Fatores que favorecem a manutenção para um relacionamento duradouro e feliz. Era mais ou menos esse o tema, né? E aí, quais são esses fatores para a gente ter um relacionamento conjugal saudável? Primeiro, é entender que a conjugalidade, ela não anula a identidade de cada um. Então, cada um continua sendo o indivíduo. O indivíduo. Ele não é porque os dois agora se casaram que a vida precisa ser 100% junto, está ali, juntinho os dois. Existem projetos juntos, existem sonhos, sim, precisam existir e devem existir. O casamento é esta aliança de estar os dois agora sendo uma só carne, porém, a identidade pessoal de cada um continua valendo. E essa identidade precisa ser compreendida, respeitada. Eu considero que um dos fatores principais é o diálogo. O casal que não consegue desenvolver a comunicação de conversar com liberdade tem muito para o fracasso. Aprender a conversar, aprender a expor. A mulher geralmente é muito fechada e ela quer que o marido adivinhe o que ela quer, né? O óbvio precisa ser dito. É isso, o óbvio precisa ser dito. E nós, mulheres, precisamos aprender a falar, a compartilhar em todas as áreas do relacionamento conjugal. Do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu quero que compre, isso eu quero. Os detalhes. Essa liberdade na conversação, essa liberdade na fala é muito especial, é muito importante. E como psicólogo, o que a senhora, psicóloga, pastora, a senhora é uma pessoa só. O que a senhora pode dizer para os maridos, então, também? A senhora falou agora para as mulheres falarem, se abrir. O que a senhora pode dizer para os maridos? Para os maridos, primeiro, ouçam suas esposas.
ouçam suas mulheres. Sabe por quê? Elas têm necessidade de falar. Então, às vezes, mesmo que você, marido, chegue em casa, ai, tô cansado, foi um dia difícil, eu tive muitas dificuldades lá no trabalho, mas é uma questão de prioridade. Então, dê um tempo para sua esposa, porque ela vai querer contar o dia, como foi. Ela vai querer falar. E aí já nasce um bloqueio, porque se o marido não dá atenção, ou ele faz de conta que está ouvindo, porque tem muitos maridos, né, que fazem de conta que está ouvindo, mas no E a final mulher percebe quando o homem tá fazendo de conta? percebe quando E faz de Tá conta. vendo, né, Gustavo? Percebe, com certeza. Faz de conta que tá ouvindo, tipo assim, para se livrar logo. Aham. Ai, deixa eu ficar aqui, fazer de conta que eu tô ouvindo para ela sair logo daqui, acabar com isso logo. Não. Não apenas escute, mas ouça, dê atenção. A mulher tem necessidade de falar. E aí começa a construção dessa dinâmica de conversação, de diálogo. Se a mulher, que já por natureza é falante, ela inicia e quer conversar com o marido e o marido não dá atenção, ela vai parar e ela vai se bloquear e aí vai ficar cada um num canto e aí entra naquela fase do gelo, né? Cada um e pronto, aí é um desastre. E aí fica cada um para um lado, não se comunicam e quer que o relacionamento dê certo. Exatamente. E aí não vai funcionar. É muito prejudicial. Então, maridos, ouçam as suas mulheres, dê tempo para elas, valorize aquilo que ela gosta. Isso, claro, é uma via de mão dupla, né? Sim. Tanto para a mulher como para o marido. Mas esse é um fator especial. E eu e o Neil, a gente sempre teve essa liberdade de conversar. Sempre, sempre. Claro, no início do nosso relacionamento foi uma construção, sim, como é para todos, até Para porque todo mundo, sim. não existem dois seres iguais e eu e ele somos totalmente diferentes. Eu digo que é como se fosse água e óleo que não consegue se misturar, mas que dão certo. Que somam, né? Que somam e dão certo junto. E a gente conversa muito. Para você ter uma ideia, nós já viajamos só nós dois de carro, uma viagem para o Paraná que a gente gastou 2, 3 dias. E a gente conversava o tempo inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. A gente tem assunto para conversar. Tem casais que não conseguem dialogar, porque não tem essa comunicação E as pessoas, construída. e as pessoas até falam um pouco de mim e da Mari, porque assim, nós trabalhamos junto, viajamos junto, e o assunto não acaba. A gente vai dormir meia-noite, 1 hora, fala assim, então tá, amanhã a gente conversa, vamos conversar isso daí amanhã. Isso é legal. E tem, isso é saudável. E tem assunto, a gente viaja o tempo todo e tem assunto. Sim. Sobre projetos, sobre futuro, sobre negócios, sobre estudo, e é isso. E aonde a senhora busca, qual que é a sua fonte de inspiração e de motivação para hoje? Para muitas pessoas o sonho é aposentar e ficar relax. A senhora se aposentou, mas a senhora começou uma outra jornada, agora como pastora na linha de frente, coordenando mulheres, não só na igreja local, mas num campo. Como que é isso? Onde a senhora busca essa motivação, inspiração? Isso é muito interessante, porque a nossa maior motivação, a minha maior motivação é olhar para Jesus. Eu digo que em tudo na minha vida e em tudo nas nossas vidas, nós podemos olhar para Jesus porque ele é modelo e ele é exemplo para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Então, eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia, eu vou para os personagens bíblicos, né, e estudar cada uma, especialmente as mulheres da Bíblia, né, estudar cada mulher da Bíblia, o que essa mulher tem a me ensinar, o que eu posso aprender de bom. Esse é um exemplo que eu não devo seguir, porque também tem esses relatos na Bíblia, né? Então, olhar para Jesus em tudo que ele deixou, nos seus ensinamentos, nos seus princípios, como modelo para a nossa vivência, para a nossa vida. Né? O modelo está pronto. Então, é o principal modelo. Agora, tem pessoas que nos inspiram? Sim, tem pessoas que nos inspiram, mas que não estão aqui para que a gente queira copiar ou fazer igual. Claro. Eu creio que Deus tem um projeto específico para cada um de nós. E nós precisamos viver esse projeto, esse processo, esse propósito de Deus, não querer copiar o outro. Ah, lá a igreja de fulano está dando certo, está indo muito bem, eu vou fazer igual. Não.
eu e o Neil, e a gente sempre busca ser inspirado por outras pessoas, sim. Ter mentores, né? Ter mentores, mas viver aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então, é desafiador, e para mim, para quem me conheceu de antes, vamos dizer assim, da adolescência e da juventude, eu fui uma Zilma muito tímida. Muito, extremamente tímida. Tá, calma aí. O seu pai é pastor. Você cresceu nesse ambiente. Mas o meu pai, ele se tornou pastor agora, já há pouco tempo. Ah, sim. Então, na minha época de solteira... Mas você sempre esteve no ambiente de igreja cristã. Ele era líder, ele sempre foi líder na igreja, foi presbítero, né? Então, eu sempre estive envolvido na igreja, mas eu nunca tive liberdade na igreja como hoje. Não, isso começou não tem muito tempo. Então, essa Zilma que as pessoas conhecem hoje não é a mesma Zilma de quanto tempo atrás? Claro que não. De quanto tempo atrás? Olha, eu vou dizer bem a verdade mesmo. Mudanças significativas, grandiosas, assim, têm acontecido. Eu penso que de uns 10 anos para cá, uns 10 a 15 anos para cá, na verdade. Porque quando o Neil assumiu a igreja aqui em Jaru, foi no ano de 2003, final do ano de 2003. Eu era uma bancária, eu sabia do chamado dele, pastoral, e eu estava favorável a isso, né? Sim. Só que eu era uma esposa de pastor simplesmente, que não me envolvia totalmente, né? Então eu estava ali meio que na retaguarda, dando um apoio, dando uma cobertura, mas não era totalmente envolvida. E aí, conforme os anos foram passando, Deus foi transformando. Deus foi aflorando o chamado. E realmente me fez entender que o chamado... Porque, olhe bem, quando nós casamos, eu pensava, o chamado é dele. O chamado pastoral, ministerial é dele. E o Senhor foi trabalhando em mim e me fez entender que o chamado não é apenas dele. Sim. Se ele nos uniu, Deus sempre une pessoas com propósito. Deus não une pessoas por acaso. Não, ele une pessoas para cumprir um propósito. Então, se ele nos uniu, e a nossa união foi bem interessante porque ele veio do Paraná, eu vim do Paraná, a gente não se conhecia lá, e nós nos mudamos no mesmo ano aqui para Jaru, que foi em 88. Então, foi um casamento totalmente planejado por Deus. Eu, na minha timidez toda da adolescência, dos meus 17, 18 anos aí, eu pensava assim, nunca vou casar na minha vida. Por quê? Porque eu sou feia, eu sou excluída, e eu não consigo olhar para ninguém. Você tinha esse sentimento? Muito. Esse complexo de inferioridade, nessa minha época de adolescência, era muito forte. Muito forte. Então, eu pensava assim, eu acho que eu nunca vou me casar, ou se eu me casar algum dia, deve ser quando eu tiver uns 35 anos, daí pra frente, né? 30 anos pra frente e tal. Só que quando ele disse que me pediu um casamento, eu não tive dúvida. Na hora eu disse sim. Tá, não, aceito. Fiquei casar. Engraçado, eu não tinha esses planos. Então eu vejo que realmente é propósito de Deus e o Senhor nos uniu. E hoje eu vejo que o chamado ministerial não é apenas dele, mas o chamado ministerial também é meu. Então eu encaro essa vida ministerial com muita alegria e com muita certeza e convicção no coração de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que maravilha. Você falou agora há pouco sobre ter mentor, e, meu amor, ela tem você como mentora. A importância de ter mentores responsáveis, coerentes. A senhora tem essa noção que a senhora é mentora de várias pessoas, que várias pessoas, mulheres principalmente, olham para a senhora e vê a senhora como inspiração. Como lidar com essa, não sei, se é que tem pressão, uma pressão externa de manter uma postura, ou isso já é um estilo de vida? Se tem essa pressão, como lidar com essa pressão de ser inspiração, de ser uma pessoa que as pessoas olham e se inspiram? Olhe bem, é desafiador? Sim, é desafiador, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é gratificante. É gratificante. E se torna leve quando a gente se inspira em Jesus. Jesus como o melhor mentor, o nosso mentor principal e maior. E aí, quando a gente se inspira nele, então tudo se torna
mais tranquilo e leve e não passa mais a ser um fardo ou um peso ou uma sobrecarga. No início da carreira ministerial, por isso que eu disse que houve uma mudança de estação, uma mudança, uma virada de Sim. chave. No início do nosso tempo ministerial, como pastores, eu me sentia acusada, eu me sentia vigiada, eu me sentia numa exposição pública de que, como se eu tivesse num pedestal e todo mundo olhando para mim, em volta, me julgando, me condenando, porque é a mulher do pastor, porque, né, e tal, 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 Sim. tal. Então, depois, com o passar dos anos, eu penso que o Senhor foi me lapidando, fui vivendo o processo, né? O processo para que hoje isso acontecesse de uma forma mais tranquila, mais leve, sem sofrimento, porque hoje não é sofrimento para mim, de verdade, de verdade. Eu tenho alegria, eu tenho imenso prazer, principalmente em pastorear uma igreja de E mulheres. servir, Eu né? fico muito feliz em servir essas mulheres. Cada turma, por exemplo, que a gente vai para o seminário de mulheres, para mim, eu fico imensamente grata com as mudanças significativas que acontecem na vida delas, né, com o direcionamento que elas recebem. Eu não tenho aquele medo de ajudar, de ensinar o que eu sei, vamos dizer, por pouco que seja, mas se eu posso ajudar, se eu posso orientar, eu não tenho medo de tipo, algumas pessoas já me perguntaram, mas pastora, você leva as mulheres para lá e você faz como se fosse uma imersão terapêutico, né, e tal, e você não, qual é o valor, né? Não, eu faço isso por prazer, por alegria. E eu creio, e hoje eu tenho convicção de que eu ter feito a faculdade de psicologia, feito uma pós em terapia de casal, tudo isso foi propósito de Deus para me ferramentar para o chamado dele na minha vida. Então, muito mais do que um atendimento psicoterapêutico clínico, muito mais do que isso, para mim, o que importa, o que tem mais valor é ajudar as pessoas a estarem melhor com Deus, consigo mesma e com as pessoas à sua volta. Essa questão de mentoria é tão interessante que eu e a Mari estamos trabalhando com mentoria e no começo tem aquela pressão, puxa vida, eu preciso fazer tudo perfeito. E o mentor, e a gente tem aprendido que o mentor é aquele que mostra a sua vulnerabilidade, que apesar da sua vulnerabilidade você pode ter sucesso. E eu já vou até entrar nesse assunto que a senhora abordou sobre a imersão, mas para você, o que é uma mulher ter sucesso? Sucesso. O que nós podemos dizer como sucesso? Sucesso é, primeiro, estar bem com Deus. É o que mais importa. Então, se a vida espiritual não está satisfatória, pronto. O sucesso não é pleno, não é completo. Então, primeiro, uma vida espiritual satisfatória, uma vida com Deus, uma vida consigo mesma, e aí entra o seu autoconceito, quem você é por você mesmo, o seu nível de autoestima, o quanto você se ama, né? A sua autoimagem, como é que você se vê. E isso vai definir se existe o sucesso, se existe um avanço aí, né? Uma progressão, uma evolução no ser gente, vamos dizer assim, né? No ser gente. Então, esse estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo, estar bem com a sua família. E aí, quando a gente fala de família, se eu sou casada, o meu relacionamento, primeiro conjugal, depois com os meus filhos, a minha família extensiva, e depois se eu estou em comunhão, se eu estou bem nas demais áreas que entram, as pessoas que eu convivo, o meu nível de trabalho, como é que eu lido, qual é a minha relação com o trabalho, qual é a minha relação com o dinheiro, eu estou satisfeito com a minha vida financeira? Se não estou satisfeito, o que eu tenho feito para melhorar? Tudo isso vai definir o nível de sucesso de uma pessoa. Então, para de se comparar e faça uma análise de si mesmo primeiro. Si mesmo. Tem muitas pessoas que comparam sucesso com a vida do outro, com a vida do Instagram. Pronto. Instagram é fake. Tudo.
É uma vida de autenticidade, uma vida transparente, encontrando equilíbrio e satisfação do jeito que você é, com as coisas que você tem, com aquilo que você desenvolve, com o seu trabalho. Ou, se eu não estou satisfeita, então, o que eu posso fazer para melhorar? Sim. O sucesso, eu penso que o sucesso, ele não é medido pela quantidade de posses, pela quantidade de bens que uma pessoa possui. Tem pessoas que são muito ricas financeiramente, mas são pobres emocionalmente e espiritualmente. Então, o sucesso não é apenas pelas conquistas financeiras, mas o sucesso se dá pelo quanto eu consigo desfrutar de uma vida agradável, de uma vida saudável, quanto eu valorizo a minha vida e se realmente eu estou vivendo efetivamente ou se eu estou só sobrevivendo. Muitas pessoas hoje estão no modo de sobrevivência. De sobrevivência. Pastora, a senhora falou agora há pouco sobre essa imersão vida plena. O meu amor já participou e foi um divisor de água na vida dela, como esposa, como empresária. E o que a senhora pode falar sobre essa imersão vida plena? Esse é um projeto que eu não tenho dúvida de que nasceu no coração de Deus, para o coração das mulheres, para o nosso coração de mulher, né? Nosso coração feminino. Então é um tempo que a gente sai da cidade, vai para uma fazenda, um lugar muito agradável. Só o lugar já é terapêutico, já é um lugar de cura, na verdade. E lá a gente passa o final de semana. A gente vai na sexta-noite, volta no domingo à noite. É um tempo de ser lapidada em vários assuntos relacionados não só à vida feminina, mas a nossa vida como pessoas e a nossa vida com Deus. Trabalhamos vários assuntos com atividades diferenciadas, né? Atividades que daí entram para a prática, para você pegar aquilo que você recebeu e colocar na vida prática, de parar para ter um tempo com Deus e com você mesma. E desenvolver relacionamentos, aprender que nós somos seres sociais e que a gente não vive sozinho, não tem como viver isolado. Então, aprender a compartilhar. E aí entra uma coisa bem forte, sabe, Matias? Quando você disse essa parte da mentoria. Eu tenho vivido experiências extraordinárias no Vida Plena. Por quê? Porque lá no Vida Plena, as mulheres, elas me conhecem. De dormir junto, de sentar à mesa junto, de conversarmos à mesa, de tomar banho ali junto, no mesmo banheiro, compartilhado, né? Então, elas têm esse tempo para enxergar que eu sou comum, mulher. A Zilma comum, a Zilma mulher, a Zilma que tem suas vulnerabilidades. Olhe bem, teve uma que foi muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque lá, no compartilhar, ela disse assim, que ela tinha um sonho, ela queria muito, ela desejava muito ver como que era meu guarda-roupa, porque ela imaginava que meu guarda-roupa era super organizado, tudo separadinho, cores por cores e tal, e tal, e tal. E aí a gente caiu na risada, né? Eu falei para ela, vou te mandar uma foto. E eu mandei realmente uma foto do meu guarda-roupa para ela, dizendo para ela, filha, eu sou normal. Então, tem dia que o meu guarda-roupa tá arrumado? Tem, mas tem dia que ele tá todo bagunçado. E pronto, e tudo bem. Então, eu faço parte de um mundo normal. Então, essa ligação delas estarem juntas, né, lá, vivendo esse tempo, só isso já promove uma cura muito grande. É libertador. Promove, assim, uma libertação mesmo na vida delas. O que Deus faz lá é sobrenatural. É sobrenatural. E cada turma, mesmo a gente trabalhando os mesmos assuntos, né? Mas cada turma é diferente, né? É diferente. Eu digo que cada mentoria que a gente faz, cada imersão que nós fazemos, por mais que seja o mesmo tema, até nós mentores já somos outra pessoa, né? Exatamente. E eu sei que tem uma lista de espera nessa imersão Vida Plena. E para as mulheres que querem participar, o que elas precisam fazer? Eu sei, sim, tem que ir lá na igreja, dar o seu nome lá nas da recepção, do balcão. O que elas precisam fazer, de fato, para elas entrar nessa lista para estar nas próximas imersões?
Olhe, nós agora Que são estamos poucas vagas, né? nós estamos com um link agora, que a gente tem uma lista de espera permanente. Então, nas Ah, que nossas redes bacana. sociais, aquele link continua válido, né? Tá na rede social do Remy? Do Remy, da Depois eu da vou rede pedir de pro mulheres. o Gustavo coloca na... Ok. tá? Uhum. Então, esse link a gente já está fazendo, deixando um pré-cadastro para as próximas turmas, né? A gente já tem uma base e nós vamos pegando as primeiras que estão lá na lista, né? O que é importante para participar São vagas limitadas por imersões, né? são em torno de 10 a 12 mulheres, por uma questão de espaço e por uma questão realmente de projeto, porque é um tratamento mais particular, né, mais individualizado, né? Algumas a gente até faz atendimento individual, né, Sim. com cada uma, então esse grupo é um grupo ideal, essa turma, esse time de 12 aí, de 10 ou 12 mulheres. Então, né? olha só, se você quer fazer parte desse seleto grupo, entra no link, já coloca o seu nome lá na lista de espera, Para as que próximas para as turmas. próximas turmas que as meninas lá do Remy vão entrar em contato, né, pastora? Isso. Elas que vão entrar em contato, Vão, né? aham. Muito bem. Preencha lá e ore a Deus. E vai lá no balcão também, vai lá na igreja, você que não está indo lá na igreja, na Presbiteriana Renovada, aqui em Isso. Jaru, vá e converse com as meninas, vê se Pode deixar vê seu se tem nome lá alguma também. desistência, vai que tem alguma Uhum. desistência, né? E você já se encaixa ali. Isso. E até para trabalhar, sabe, para servir no seminário, tem lista de espera, tá? Tem lista de espera. Tô sabendo, tem aham. pessoas aqui que colocou o nome na lista de espera para trabalhar também. Porque servir lá junto é maravilhoso. É fabuloso. É Mas muito só bom. pode servir quem já fez, não é, pastor? Quem já fez. Quem E já aí, participou. para participar do seminário, é importante que sejam pessoas que amem a Jesus. Que amem a Jesus e sejam comprometidas com Jesus. Então, porque nós vamos tratar de vida espiritual, de vida com Deus e de vida emocional. Mas o que a gente fala lá é para quem já tem um conhecimento bíblico, que já está aliançado com uma comunidade de fé. Isso é importante. Muito bem. E além dessa imersão, tem a conferência. O ano passado foi fabuloso. Parou a cidade. E esse ano já sei que tem data marcada. Vem aí. E a senhora já pode falar a data? Claro, com certeza. Já deixa o convite. Quando será? Que mês será? Qual o dia? Para o pessoal já se organizar, o pessoal de fora de Jaru que queira vir, já se organizar, alugar hotel, se programar na sua agenda para estar presente. Isso. A conferência, ela nasceu a partir do seminário. É tanto que nós ficamos com o mesmo nome, né? Então, a gente faz o seminário Vida Plena e a conferência também é Vida Plena. Claro, cada ano, esse já é o terceiro ano, então é a terceira conferência Vida Plena, para mulheres com temas diferentes, né? O ano passado nós falamos sobre filha plena, o tema desse ano ainda não vou revelar, mas nós já temos data e será no dia 23 e 24 de agosto. Então, olha só, Agora, anota aí, 23 e 24 de agosto. de agosto, é na sexta-feira à noite, no sábado, dia todo, e à noite também, no sábado, encerramos à noite. Especial para mulheres. É um tempo de ministrações específicas para mulheres, um jeito de celebrar feminino. E tem sido especial. O ano passado foi extraordinário que Deus fez acontecer. Deus fez por sua graça, misericórdia, por sua bondade. E eu sei que esse ano não será diferente. Será ainda melhor, né? Ainda melhor. Com certeza. Então, já deixo o convite aqui a vocês, mulheres, já salvem essa data, venham estar conosco. Você que é daqui de Jaru, você que é de outras cidades aqui do estado de Rondônia. E algo assim, Matias, que me impulsionou até para fazer a conferência. Porque se a gente for olhar pelo trabalho que dá, né? Pelo trabalho, pela estrutura toda que nós temos que montar. Mobiliza muita gente. Mobiliza a igreja toda. A igreja toda. É um time de voluntários ali para servir. A gente depende de todos, né? Depende de todos do time de voluntários. Então, se a gente for olhar por esse lado do trabalho, mas nós olhamos com uma visão de reino mesmo, para abençoar vidas e para que as nossas vidas também sejam edificadas, porque a cada ano, a cada conferência, nós temos sido tremendamente edificadas. E o que me motiva, né, de verdade, para a conferência é realmente promover essa união entre mulheres
para que as mulheres se conheçam e entendam e percebam que elas não estão sozinhas. Não, que elas não estão sozinhas e que tem alguém junto com elas e que pode ajudar, que elas podem pedir ajuda. Tem muitas pessoas, não só mulheres, que estão sofrendo, angustiadas, mas não têm coragem de pedir socorro. E na conferência é um compartilhar, é um viver ali em comunhão, é uma coinonia de Deus, onde elas se conhecem e elas podem pedir socorro. Eu preciso de ajuda. Tem muitas respostas para dúvidas, para situações que elas estão vivendo, e a conferência traz isso. Então, a conferência é para muitas mulheres. E aí, o que me motivou a fazer a conferência aqui em Jaru, na nossa cidade de Jaru? Eu já saí várias vezes daqui de Jaru para participar de conferência em lugares longe, em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente não faz isso? Sim. A gente não vai participar de treinamentos longe, né? Então, por que não oferecer para as pessoas da nossa região norte algo de excelência espiritual vindo dos céus, porque a gente tem um preparo espiritual, a gente se dedica em oração, em jejum, se preparando e clamando ao Senhor por esses dias, não oferecer mais próximo, né, aqui da nossa região, visto que é carente, a gente não tem muitos eventos, né, para mulheres em Rondônia. A conferência o ano passado não foi só palestra, teve painéis, teve workshop, teve sala de oração. Meu Deus do céu. Sobrenatural foi realmente sobrenatural. A gente ouve até hoje vários testemunhos, sim, que não está ligado só nas palestras, mas sim no convívio. No mundo dos negócios, no network, de conhecer pessoas diferentes, testemunhos diferentes, e agenda essa data. Pastor, o que a senhora... 23 e 24 de agosto. O que a senhora pode falar sobre o que é vida plena? O que é ter vida plena? Ai, que delícia, né? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a segunda parte, diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Uma chave especial que nós precisamos ter consciência. Quando aceitamos Jesus, crendo em Jesus, eu tenho a certeza da vida eterna. Então, eu creio em Jesus para ter certeza da salvação, para ter certeza de uma vida para sempre com Ele na eternidade. Agora, Ele tem para nós aqui nesta terra uma vida plena. E aí, para conseguir desfrutar dessa vida plena, eu tenho que andar com Jesus. Então, essa é a essência da vida plena, é andar com Jesus, olhando para Ele, imitando tudo que Ele deixou para nós de modelo e de exemplo, para desfrutar de uma vida plena. Eu corri muito tempo atrás da vida plena. E hoje, se você me perguntar assim, você desfruta de uma vida plena? Estou no processo. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida abundante e plena. Graças a Deus. E você falando assim, eu lembrei de um testemunho que a Mari sempre fala, que quando ela estava passando por um processo, por um dos processos da vida dela, ela chegou para você e falou assim, eu preciso de ajuda, e está ali dentro da igreja, e você falou assim, ela fala essas palavras assim, que você falou para ela assim, ó, minha filha, se achegue a Deus. E aí ela falava assim, mas como se achegue a Deus? Eu já estou aqui dentro da igreja. Mas se achegue a Deus. E ela foi e mergulhou para dentro de si, procurando onde estava esse Deus que ela estava servindo. E é onde foi que ela teve esse significado de ter vida plena. Quando ela restabeleceu a sua identidade de filha amada. E, assim, esse é um dos testemunhos dela, mas sim, eu já ouvi vários. E para a gente terminar, indo para o caminho para a gente terminar... E aí, ó, falando de vida plena, pode falar. Às vezes a gente fala, eu não tenho como ter vida plena, não, porque a minha vida, eu tenho muitos problemas, eu tenho muita dificuldade, me falta dinheiro, me falta saúde, né? O meu casamento não vai bem. Então, as pessoas ligam a plenitude às circunstâncias. E é aí que nós precisamos entender... Pastora, estou desempregado, meu marido está brigando, meu marido é cachaceiro, meu filho é desobediente, como que vai ter vida plena? Vai ter uma vida plena. Mesmo vivendo por dificuldade, por aflições, por problemas, aprendendo os segredos
do contentamento, o segredo da satisfação, estabelecendo valores, né? Prioridades. Aí é uma mudança, na verdade, de visão. É uma mudança de visão, é uma metanoia, uma mudança de mente realmente que nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. Sofrer menos, ser leve e entender que a vida com Jesus é simples. E a gente que complica, né? Tudo. A gente que complica tanto. Pastora, 3 conselhos que a senhora pode deixar para essa mulher que está cheia de tarefas, sem tempo, para essa mulher que está nessa condição de em busca dessa vida plena, dessa mulher que fala assim, ó, eu preciso de ajuda. 3 conselhos que a senhora pode deixar. Ok. Acho que aqui falando a gente já acabou Isso, dando algumas mas dicas, pode... né? Alguns conselhos. Isso, mas vamos O pontuar principal, vamos lá. O principal, eu posso dar aqui o mesmo conselho que Salomão nos deu no seu livro de Eclesiastes, né? O livro mais da maturidade, da velhice, né? No capítulo 12, no versículo 13, que ele diz, olha, o resumo de tudo, no final de tudo, tema ao Senhor, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso é o principal. Isso é o essencial. Tem umas versões que dizem assim, né? Uhum. Então, o conselho assim, primordial é esse. Tema a Deus, guarde os mandamentos, viva os princípios da palavra. Isso é o essencial para a vida. Isso é o essencial. Olhe para o Senhor, tenha uma vida com Deus. E quando a gente fala de vida com Deus, não é só ir à igreja. Ah, mas eu já vou aos cultos, né? Eu vou às reuniões do domingo à noite. Não, não basta. Não é só isso. Nós estamos falando de ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus. Isso é o que mais importa. E é a chave principal. Então, esse é o conselho número 1, primário. Tema a Deus. Tema a Deus. Segundo conselho para vocês, mulheres, se encontrem. Tenha certeza de quem você é, de qual é o propósito da sua existência. Que é o que a Mari sempre fala, a conexão com a sua identidade. Com a sua identidade. Então, descubra a sua real e verdadeira identidade Que em é de Cristo. Em Cristo. Se você ainda não consegue responder, tem dúvida, quando alguém te pergunta, entra em choque aí dentro, quando alguém Crise fala, quem é existencial. você, né? Quem Uhum. é você? Se apresente. O que eu posso falar sobre mim? O que eu tenho a dizer? Quem sou eu realmente? Se ainda existe dúvida, esse é um ponto-chave principal. Descubra sua identidade, quem você é em Cristo. Então, olha só, tome nota. Tema a Deus, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria da pessoa. Quer ser sábio? Tema a Deus. Segundo, encontre a sua identidade em Deus, em Cristo, Deus, né? tenha certeza. Não é essa identidade que as pessoas estão pregando aí, não. A identidade que Deus te criou, né, parceira? Exatamente. E essa identidade verdadeira e autêntica, ela é descoberta quando nós nos voltamos para o Criador. Para o Criador. Então, eu preciso encontrar minha identidade em Deus que me fez. E nos treinamentos a gente até fala, por que descobrir a identidade? Porque ela está coberta de tantas feridas, de tantas palavras, de tantas frustrações. Então, como descobrir? Porque a gente vai ter que tirar, se perdoando, tirando essas castas até descobrir quem é a identidade. A identidade... Uma identidade bem construída, ela é a base de cura, é a base até da plenitude de vida mesmo, porque uma identidade bem construída, ela vai sanar um monte de problemas e traumas que foram construídos durante a infância, e você sabe quem realmente você é. Então, olha A só, solução virá. temer a Deus, se conectar com a sua identidade. Outra dica muito especial, goste de gente. Esse seria o terceiro conselho. Aprenda a estar bem com as pessoas. Aprenda a arte da convivência. Conviver é uma arte que pode ser muito difícil? Pode, mas ela é necessária, ela é útil e ela precisa acontecer. Então, tenha amizade. Se você fala, de repente pensa assim, eu não tenho ninguém para me relacionar, seja amiga, comece.
Invista. Invista em gostar da sua família, em se dar bem, em se doar, em cuidar deles. E depois invista em construir relacionamentos. Ande perto de gente que te leve a avançar, a romper, a vencer. Aí pro próximo nível. Exatamente. Então aprende a se relacionar. Vou te falar uma coisa, pessoas que não conseguem se relacionar, que têm problemas de relacionamento, que não conseguem trabalhar em equipe, que acham que é só ele, tem uma grande tendência ao fracasso. Que ninguém cresce sozinho. Tem um escritor que diz assim, ó, ninguém é gente sozinho. Exatamente. Nós só somos gente com outras pessoas. Então goste de gente. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a você mesmo, né? E ame as pessoas. Pastora, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar da sua experiência, dos seus conhecimentos, da sua bênção. E, para encerrar, gostaria que a senhora olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem, não só para as mulheres, mas para as famílias que estão nos ouvindo. Antes da gente terminar, a pastora ela também escreve, ela é coautora de um livro devocional que é maravilhoso, tem impactado muitas pessoas. Não deu tempo da gente falar aqui, mas eu quero marcar uma live depois, a gente vai agendar, para falar desse livro que tem alcançado muitas pessoas, né, pastora? Já está na 4ª edição? 4ª edição é um devocional especial para mulheres, mas que também pode ser vivido, né, e praticado por homens também. Gotas de refrigério, família, né? Pela família, né? É o devocional Gotas de Refrigério, que tem mensagens diárias, uma mensagem de Deus, de encorajamento, né? Para cada dia você ser ministrado e receber uma porção realmente de refrigério. E esse livro tem sido gotas mesmo, né? De gotas, refrigério, de acalento. É de excelência. Todo dia nós fazemos e nós temos sido ministrados todas as manhãs pelas devocionais. E isso é muito especial. Pastora, deixe sua mensagem para as famílias que forem assistir esse podcast, esse corte, e dê uma bênção de Deus, profetiza uma bênção de Deus para todos nós. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito gratificante, gostei muito. Tá? Muito bom. Que tem outras vezes, isso, né? vai ter. Estou à disposição, com alegria. Foi muito prazeroso estar aqui nesse tempo de conversa. E para você, eu quero dizer algo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua família. Você não está sozinho. Por mais que talvez você passe por momentos difíceis, por momentos em que você se sinta, fui abandonado, não tem ninguém olhando por mim, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor está cuidando de você. A palavra nos diz que Ele é o nosso pastor e Ele não nos deixa faltar nada. Ele está sempre presente conosco e nele nós podemos confiar. Então, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descanse e viva a vida que Ele projetou, que Ele sonhou e planejou para você, para sua casa, para sua família. Desfrute da companhia maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus e desfrute de uma vida abundante e plena. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. É isso aí. Finalizando com essa mensagem, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse podcast, compartilhe essa mensagem para edificar outras vidas e nós se vemos até breve.